Opa, aqui é o Davi Pinto, presidente da Longitude. Toda semana eu vou estar aqui com você trazendo algumas entrevistas que eu fiz com empreendedores de sucesso, empreendedores que eu admiro, para te inspirar, para trazer para você as boas práticas, para trazer para você insights, ideias de negócio. Né? O Brasil está precisando de empreendedores que façam a diferença. E eu tive a oportunidade de conversar com vários empreendedores, pessoas, como eu disse, que eu admiro muito e que me inspiram. E eu quero levar para você, a partir de agora, essa inspiração. E o primeiro vídeo, a primeira entrevista, é com um grande amigo meu, Thales Gomes. O Thales Gomes tem 28 anos, ele é o fundador do aplicativo Easy Taxi, que é o maior aplicativo de pedidos de táxis do mundo. Ele expandiu muito esse negócio, foi avaliado pela Infomoney, mais de R$1 bilhão, é um grande aplicativo, mais de 60 países. E ele vai contar como que ele começou, qual que é a trajetória dele, quais foram os desafios, né, e o que ele espera daqui para frente. Esse vídeo ficou muito bacana, foi um papo muito legal, bem descontraído, e nós vamos dividir em alguns blocos, nós vamos dividir em 5 blocos. Então você vai assistir a partir de agora o primeiro bloco e você acompanhe, vá curtindo a nossa página, vá seguindo aqui os nossos passos, que você vai acompanhar aí logo logo os próximos vídeos. Como eu falei com o Thales Gomes, vai ser uma série de 5 vídeos e depois nós teremos outros empreendedores que eu já falei, mas eu não vou contar agora para você, vai ficar como surpresa aí para você nos acompanhar. E se você estiver gostando, se você estiver curtindo a nossa página, compartilhe, chame os seus amigos, né? Vamos inspirar mais e mais empreendedores, né, por esse Brasil afora, tá bom? Um abraço, valeu! Thales, muito obrigado por ter aberto aqui o espaço pra gente e ter nos recebido numa agenda mega tribulada. A gente está aqui em plena Avenida Paulista, num ambiente que emana startups aqui, né, muitas empresas. O quadro é Eu Empreendedor. E nós vamos fazer um bate-papo, né, sobre, compartilhando mesmo as dificuldades, as oportunidades. E nós vamos começar pela tua história. Demorou. Eu queria que você comentasse com a gente, você é um cara novo também, né? Como que você começou? Como que você teve o insight aí de começar a sua carreira, seja executiva ou seja empreendedora? Bom, eu comecei aos 14 na cidade de Carangola, né? Então eu precisava comprar uma bateria, então meu primeiro negócio surgiu basicamente porque eu precisava comprar essa bateria. Carangola fica onde, Thales? Interior de Minas? Fica no interior de Minas, não tem muita referência para te dar porque não fica perto de nada. Assim, a cidade grande mais próxima de Carangola é Rio e fica 6 horas. Né, 600 quilômetros de Carangola, então acaba que... BH, por exemplo, está quantos quilômetros de distância, que é a capital de Minas? 450, 500 quilômetros. 500 quilômetros de distância. Mas é mais difícil chegar em BH do que no Rio, então a gente usa o Rio como referência. A estrada é muito ruim. Okay. Mas eu comecei lá com essa história de vender celular, né? Então a gente tinha essa banda de rock, a gente ia fazer um show no final do ano do colégio, e aí eu navegando pela internet eu vi um monte de celular com câmera sendo vendido no Mercado Livre. E não tinha uma loja que vendia celular com câmera na cidade. Eu falei, bom, por que não vender esses celulares na cidade, né? Como eu não tinha dinheiro para comprar o celular e revender, o que eu fiz, né? Eu imprimia as ofertas de telefone e celular do Mercado Livre, marcapava o preço, né? Ia no Pente, ele alterava com 25% a mais, que era a minha margem, e fiz um catálogo de ofertas de telefone. Isso você tinha quantos anos? 14. 14 anos? Isso. E nós estamos falando de... Você está com 28? Eu tô com 28. 14 anos atrás. 14 anos atrás. 14 anos atrás o Thales pegou na internet, Mercado Livre, copiou, não teve vergonha de pegar lá. Como você teve essa ideia? Você falou, pô, vou entrar lá e preciso vender alguma coisa. Você viu que seus amigos estavam pedindo celular? Como que você teve esse site? Isso foi um resultado assim, a gente precisava ganhar dinheiro para comprar bateria. Tá. A gente pensou um monte de coisa, né? A gente pensou, sei lá, vamos vender picolé? Não vai dar certo. Vamos entrar na Guarda Mirim? Não vai dar certo. A gente precisava de alguma coisa que gerasse receita suficiente para comprar uma bateria em menos de, sei lá, talvez 3 meses, para ensaiar mais 3 e tocar no final do ano, né? Entendi. Tinha 6 meses para poder fazer o show. E aí eu vi que celular com câmera era meio que o objeto de desejo daquela época. Sim, imagino, 14 anos atrás estava praticamente começando. Não, isso, né? Tava começando essa história. A câmera, inclusive, ela nem tinha no celular, você acoplava ela, era um chaveirinho. E aí, como não tinha loja de telefone celular desse tipo lá na cidade, eu falei, bom, provavelmente algumas pessoas vão querer comprar esse celular. E o Mercado Livre, celular era um bem de suntuário, era muito caro um celular. Sim. E as pessoas tinham esse hábito de tradar celulares usados. Eu não sei você, mas eu já cansei de comprar celular usado naquela época e tal. Hoje em dia a gente tem igual os Estados Unidos aqui, joga fora, compra novo, né? Só para o pessoal entender, tradar é quando você coloca lá para vender, né? O aparelho e tal, né? E compra usado. As pessoas compravam muitas coisas usadas antigamente, né? Então é isso que acontece. Quando eu vi essa oportunidade, eu falei, bom, por que não
por que não vender esse telefone celular? Tá. Como eu não tinha dinheiro, eu comecei a fazer isso, né? Dar o print screen, né? Você montou um livrinho, tipo um Eu book montei de um vendas? catálogo, Um catálogo de de vendas. vendas ali marcapado. Eu saí pra rua com esse caderninho, oferecendo pras pessoas. Botou um percentual de ganho. 25% a mais. Por exemplo, você pegava lá o celular no Mercado Livre, custava 100, você vendia 125. Exatamente. E aí você recebia aquilo O cara depositava dinheiro na conta do meu avô. do teu avô. É. Teu avô foi o teu primeiro cobaia aí. Foi meu cobaia. E Teu ajudante, vamos chamar assim. Em cidade do interior, todo mundo sabe todo mundo pelo nome. Ah, Tá. São Neto Jorge Rocha, não sei o que lá. 37 mil habitantes, Sim. é um bairro. Sim. Todo mundo se conhece. Então esse modelo funcionava. E aí sabiam que quem era meu avô, tá? Meu avô era um microempresário na região. Eles tinham certeza que eu não estava, obviamente, dando Sim. calote de ninguém. Sim. E eu ia no Mercado Livre, comprava esse telefone e colocava o endereço de entrega do cara que comprou de mim. Tá. Então eu não gastava com logística, não gastava com estoque, não gastava nada. Eu era um intermediador. Como a internet estava começando naquela época no Brasil, né, principalmente no interior, estava começando a funcionar, não tinha muito giro de produto no Mercado Livre. Sim. Então eu tinha esse tempo de fazer essa venda. E eu acredito que as pessoas tinham um pouco de desconfiança de ir direto no Mercado Livre, mas você, como é da cidade, tá lá, exato. todo mundo conhece, cidade pequena, né? Ninguém tá todo queria mundo se botar cartão de encontrando. crédito na internet. Exatamente, Esse eles que te era o davam um negócio. dinheirinho, você ia lá. Eu garantia que o celular ia chegar, entendeu? Você era um garantidor da operação. Exatamente. Olha que legal, de repente você está pensando em iniciar um negócio, você fala, pô, não tem dinheiro, estou numa cidade pequena, o que eu posso fazer? Claro, são outras épocas, talvez hoje isso não daria certo. Não, hoje não faz mais sentido. Mas lá atrás o Thales teve um insight, falou, pô, eu vou começar a atender uma demanda aqui e começou a vender o celular com uma margem de lucro em cima. E esse dinheirinho você usou, você conseguiu comprar eu comprei a bateria e tal, e contratei amigos meus para trabalhar Legal. comigo, tá? Comecei a gerar emprego. E aos 16 eu gerei dinheiro suficiente para mudar da cidade. Aí foi quando eu juntei minha mochilinha e fui morar fora. Caramba, É. com 16 anos Pagando você as minhas decidiu sair contas. de casa. Eu queria sair de casa. Pô, você foi ousado, hein? Foi. Eu queria, sempre fui um cara muito independente. Eu falei, não, quero ir. O que sua família achou, Thales? Na época o Eles te pessoal achava apoiaram? que eu era maluco, não apoiava nada. Achava que eu era maluco e tal. Eu falei, mas não tem jeito, o Thales não tem jeito com ele e tal. Eu falei, então tá bom, deixa eu ir Era seguir meu caminho. O artista incompreendido aí, Era talvez. ovelha negra ali, Ovelha né? negra. Cara, pô, só faz tudo errado, não sei o que ela tá E aí bom. você conseguiu vender o Eu celular, vendi pegou um bastante celular, dinheirinho. peguei um dinheiro, juntei. Aí você foi pra Aí eu passei Juiz um de Fora, tempo em né? Juiz de Fora, Tá. né? Passei um tempinho ali e tal, e aí eu fui logo pro Rio de Janeiro, onde eu comecei a fazer faculdade, né? Fui estudar propaganda e marketing, né? Você SPM. precisava, só voltando um pouquinho, você precisava ter esse recurso para poder... Pra poder ir fora, pra morar poder fora. morar Porque eu sou fora. da família de classe média, né? Então Sim, sua família não tinha condição de não tinha condição de me bancar bancar. esses estudos. Eles e tal. ajudavam, mas não tinha condição de bancar. Então eu precisava juntar essa grana. Então eu juntei, fui morar fora e tal. Fui morar no Rio de Janeiro. E aí comecei a fazer publicidade e propaganda lá na SPM e tal. Tá. Só que chegou um momento que aí eu montei meu segundo negócio, né? Aí, longa história e tal. Tive a oportunidade de montar o segundo negócio, que era uma agência de gamificação em mídia social. Mas aí você já tinha se formado. Não, isso é no meio da faculdade. Estava no meio da Eu faculdade. tava ali no... Qual faculdade? SPM. SPM Marketing. Marketing. Tá. Eu tava iniciando o segundo ano, e aí eu vi essa, tipo, no primeiro ano, assim, eu tive a oportunidade de morar fora, eu fui pra África do Sul, morei na África do Sul, fiz uma cadeira ali de antropologia na Universidade de Cape e tal, tive uma aprendizagem muito importante de liderança ali e tal. Aí eu voltei no que eu vou... Desculpa, como que surgiu essa possibilidade de ir pra fora? No intercâmbio. Intercâmbio. Pra aprender inglês, e aí, cara, eu fiz uma prova lá e eu ganhei esse negócio, e eu fui pra lá e basicamente eu só tinha que me manter lá. Tá. Tem uma E galera jovem assistindo a gente, você aconselha a fazer isso? Demais, cara. Acho Porque, que assim, agrega. isso mudou minha vida. Primeiro, assim, quem não fala inglês hoje é um zero à esquerda, né? No mercado de trabalho. Não vai conseguir fazer nada que você, de fato, vai ganhar algum dinheiro na sua vida. Isso aí, ó, é verdade. Você tem que falar inglês. O mundo tá globalizado. Muito globalizado. Não, é importante demais, principalmente para conteúdo, assim, para você estudar qualquer coisa na internet. A grande maioria dos conteúdos que prestam estão em inglês. Sim. Sei lá, eu sou um autodidata, então eu tento estudar pelo menos 2 horas por semana. E não tem conteúdo em português, basicamente, assim, na internet. Você acha tudo Coursera e tal, até tem traduzido ali, mas você não pega a essência daquilo que o cara tá falando, né? E você aprendeu inglês fazendo intercâmbio lá na África Eu aprendi do Sul. inglês na África do Sul, fazendo intercâmbio e tal. E fiz uma cadeira de antropologia na University of Cape Town e tal. Eu aprendi muito sobre liderança ali e tal. A gente meio que estudou as origens da liderança. E aí voltei e aí fui trabalhar no Grupo Severiano Ribeiro,
né, do Kinoplex e tal. Tá. Que é o maior grupo de cinema do país, né? Sim, sim. Trabalhei no departamento de marketing e ali eu vi uma oportunidade de criar essa empresa de gamificação em mídia social. Olha que interessante, né? Você vê, um insight aqui bacana que eu tô pescando aqui. Você começou pequeno, com 14, 15 anos, precisava comprar o dinheirinho para bateria. Às vezes você pode ter um sonho, não é? Parecer uma coisa fútil, né, Thales? Pô, dinheiro para bateria. Mas é um desejo, não há pecado nenhum nisso, né? Tem gente que quer ter um bem, corre atrás. Não, esse é Thales Gomes, a gente vai para o segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais Thales Gomes. Até já.